Bom dia, bom dia. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas. Estou diretamente de Bodrum, na Turquia. Eu achei que eu não ia conseguir fazer hoje, mas, nossa, é um lugar muito, muito maravilhoso, muita cristandade no início, muito maravilhoso. E hoje nós estamos aqui para falar sobre preconceito, que é um dos grandes problemas da humanidade, né? Desde o início dos tempos. E a gente agora está num período de aceitação muito maior. Eu, inclusive, tive a honra de repostar um filme de comemoração da Oncoclínicas, falando sobre a o nosso orgulho de termos uma pessoa trans, de termos várias pessoas que são homoafetivas, de termos pessoas é, que são iguais, né, dentro do nosso universo maravilhoso. E aí eu vou convidar a Claudinha para fazer esse início. Bom dia, Claudinha. Bom dia, bom dia. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Meu nome é Cláudia Guimarães, eu sou assistente social, coordeno um grupo de voluntários contadores de história em hospitais da Associação Vive e Deixe Viver. Eu vou começar falando de Voltaire, que dizia que preconceito é opinião sem conhecimento. O preconceito é uma opinião preconcebida sobre uma pessoa, um fato ou uma situação, mas é sempre baseado em estereótipo negativo. Existem diversos tipos de preconceito racial, social, religioso, quanto à orientação sexual, de gênero, linguístico, cultural, mas vamos dizer sim à diversidade. Deixemos para nos indignarmos com as desigualdades. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. A infância é, dentre outras coisas, uma etapa da vida de formação de repertórios afetivos, políticos e éticos. Com a Lei 10.639 de 2003, que agora faz 20 anos, torna-se obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em sala de aula. Esses conteúdos são indispensáveis para a produção de um imaginário diverso, um repertório simbólico, múltiplo e uma realidade democrática em que todas as pessoas possam ser respeitadas. Com este cenário, todas as crianças aprendem que todos e todas são capazes, podem ser heróis e heroínas, independentemente de cor da pele, podem ser personagens importantes e também desempenhar diferentes papéis sociais. A partir daí, vê-se a importância de se cultivar a autoestima das crianças e o reconhecimento de sua própria identidade, independente de sua etnia, cor de pele, bem como da necessidade de se romper com a ideia de que há um padrão de beleza que anula outras belezas, que residem, sobretudo, nas diferenças. Acredito na leitura. Acredito que é a única lei que cura. Pássaros têm asas, pessoas têm livros. Proponho a leitura de autores como Sônia Rosa, com a literatura denominada negroafetiva. O protagonismo negro é importante apresentar essas histórias, onde as bonecas são pretas, onde fortalece a diversidade, onde exige respeito e dignidade. Prestígio que os personagens negros precisam ter dentro dos livros voltados para a infância e juventude. Nunca mais a desatenção, o descuido, a invisibilidade, o silenciamento e a margem. Eu trouxe sugestões de livro, como Flora, de Bartolomeu Campos de Queiroz, Amoras, de Emicida, Quanta África tem no dia de alguém, de Renata Fernandes, Obax, de André Neves, Temba, Menino Rei, de Marcos Cagé. Só alguns autores, mas a gente tem sim, não só, que trabalhar com essa literatura,
mas a gente também tem que ser antirracista e trabalhar diariamente para reverter esse quadro, porque essa luta não é só da população negra. Tire o preconceito do caminho. Queremos passar com nossa cor, com nossa fé, com nossa cultura, com nossas escolhas e passar com nosso amor. Bom dia. Que maravilha, Claudinha. Realmente, assim, isso sobre aprender, eu acho que é uma bênção que nós podemos dar para nossos filhos. Nanda, você, bom dia. Bom dia! Que delícia, né? Ver aquela paisagem, aquele fundo atrás, é montagem, assim como o nosso, ou será que é isso mesmo? Bom dia, pessoal! Então, estou Fernanda. Talvez, se eu não disser, vocês não vão reparar que eu sou gaúcha, né? O sotaque, assim, quase não aparece. Então, eu sou gaúcha da Serra, de uma cidade chamada Veranópolis, que é a capital da longevidade, a capital nacional da longevidade. Então, eu sou meio bairrista aqui desse lugar, amo essa cidade, amo esse povo, e é uma honra poder falar aqui com o pessoal do Oncoclínicas para todo o Brasil e, quem sabe, para toda a Turquia, né? Para todos os lugares onde esse vídeo pode chegar. Parecido com a Claudinha, com o tema do nosso encontro de hoje, me remeteu um livro que chama Ensaio sobre Cegueira, de Saramago, onde vale essa pergunta agora, né? Quando se fala de preconceito, da onde vem esse preconceito, né? Muitas vezes a gente pensa que sabe, outras vezes a gente nem sabe por quê. São coisas dos antepassados, são guerras, são lutas, tantos desafios que eles tiveram que vivem em nós e que por alguma razão a gente não tem consciência. Então, o convite hoje, a provocação para esse encontro de hoje, me chega como se nós fôssemos cegos, cegos dos olhos da matéria. O que seria bonito para nós? Quem seria querido? Se eu, por exemplo, eu ainda não tive a honra de conhecer a moça que nos dá as instruções aqui para o nosso encontro. Mas a voz dela é uma delícia, né? Quando ela fala das instruções. Dentro de nós criamos uma concepção, né? Quando a gente ouve a voz de alguém, quando a gente conta uma história, ó, chego aqui e conto para vocês da minha cidade. Eu estou contando partindo do meu preconceito sobre essa cidade, pela minha experiência com esta cidade. E aí, quando a gente chega nesse lugar, conhece essa pessoa ou tem aquela experiência, a gente já tem uma predisposição a enxergar as coisas a partir dos olhos dos outros. Então, para mim, preconceito, ele chega nesse lugar, assim, de eu perguntar o que é para mim isso? Nós não estamos livres de sentir, né? Nós sentimos, e essa questão de não saber por quê, para mim, é aonde a gente trilharia o caminho para encontrar a solução, né? Eu não gosto disso, ou eu tento excluir um tipo de pessoa, um tipo de comportamento, porque nós todos fizemos isso, em níveis diferentes de concepção das coisas, né? Quando eu consigo parar e me perguntar por que isso me incomoda, o que tem ali que eu tento excluir, que não serve para mim como bom, que não serve para mim como ideal. Tudo bem que eu sinta isso. Nós todos temos o direito e recebemos de Deus um ego, né? Ele nos deu. A pergunta é: nós usamos ele para unir a nossa espécie ou para separar? Quando eu começo, dentro das minhas concepções, entender, eu tenho uma opinião, eu acho isso, eu acho aquilo. Ok, o que eu faço com isso? Quando algumas pessoas me perguntam sobre o que é espiritualidade para mim, me chega sempre ao coração algo que diz: é o que junta.
É o que faz com que todos possam pertencer. Toda vez em que nós tivermos uma filosofia de vida, uma opinião, algo que a gente acredita e que separa a nossa espécie, essa filosofia perde o sentido. Qualquer filosofia, qualquer pensamento que não servir para que a gente possa se unir enquanto espécie e continuar caminhando para o novo, para a evolução, a gente precisa rever. Muitas vezes nós gastamos uma energia lutando contra algo, né? Luto contra isso. Eu já estou dizendo, eu sou contra. Quando eu consigo dizer, nossa, o que isso diz? Primeiro sobre mim mesma. Tá? Quando eu encontro essa opinião, esse movimento me incomoda. Quando eu digo, nossa, o que isso diz sobre mim? Qual é a história dos meus pais, dos meus avós, que faz com que isso me incomode tanto? E o que eu poderia fazer para encontrar a solução? Para incluir, para saber que tudo faz parte. Deus, ele faz com que tudo funcione numa sincronia. Então, cada pessoa que pertence a essa espécie, estando ela ainda encarnada ou não, ela faz parte de tudo aquilo que nós caminhamos para que melhore, né? Que muitas vezes a gente pensa que é uma coisa e talvez não seja. Então, que possamos, cada um de nós, ser a mudança que queremos ser no mundo, né? Que queremos ver no mundo. O que dentro de mim me traz esse pré-conceito, né? É um conceito antes, para que eu possa integrar, entender e fazer diferente, dando lugar para tudo e para todos que chegam. Então, o livro Ensaio sobre a Cegueira é o livro que eu indico, é um livro que me faz refletir e que vale a pergunta que eu quero deixar aqui, né? Se por alguma razão eu não enxergasse, o que seria bonito para mim? Quais pessoas eu gostaria? Seja pela voz, pelo comportamento, pelo cheiro, pelo toque. Que nós possamos nos perguntar todas as vezes em que nós pegarmos o preconceito em ação. O que isso diz sobre mim? E isso une ou separa? Um beijo, é sempre uma alegria estar aqui e fazer parte dessa família. Beijo! Nanda, é uma alegria muito grande termos você conosco também. Muito, muito grande. Padre Lázaro, bom dia. Está sem som, padre. Desculpe agora. É porque eu estou parado no acostamento no carro. Para não deixar de participar desse momento, porque eu estou indo aqui para uma consulta médica, depois para um outro compromisso, mas deixa eu parar aqui um pouquinho para assistir e também poder participar desse momento todo especial. É uma temática muito cara, né, nesses últimos tempos, por isso eu quero saudar a todos e todas nesse momento, mas lembrar o quanto nós temos sido homens e mulheres preconceituosos. Claro que, infelizmente ou felizmente, a própria estrutura nossa de vida acaba nos colocando certos pré-julgamentos, certos requisitos, certas exigências que acabam criando em nós também esses conceitos antecipados da vida, das pessoas, das coisas, das ideologias, e muitas vezes nós acabamos entrando alimentando ideias, ou construindo essas ideias fruto daquilo que a gente ouviu, de alguém que nos passou uma mensagem, de alguém que nos falou sobre uma pessoa, de alguém que já trouxe um preconceito potencializado e coloca isso, faz com que a gente internalize essa realidade. Aliás, já
dizia nosso querido Mandela, né? Muitas das coisas, o mal, tudo isso que o preconceito, o racismo, todas essas coisas são aprendidas. Então, a gente também pode aprender a amar, né? O próprio Jesus já falava desse aprendizado para o amor. E o amor realmente precisa ser cultivado todos os dias. Muito mais do que preconceitos, mesmo que a gente tenha a tendência, pela pesquisa, por ensinamentos que já recebemos, por mensagens que nossos antepassados nos transmitiram, por ideias sobre tal pessoa, sobre certa realidade. Nós estamos nesses dias, por exemplo, que foi dia, né, do orgulho, né, LGBT, que é mais. Quantos preconceitos nós alimentamos com relação às pessoas com orientação sexual diferente, com orientação religiosa diferente, por ser ateu, e nós matamos as pessoas por causa do seu ateísmo, como se elas fossem monstros, né? Por não querer acreditar em Deus, isso torna monstro, faz com que as pessoas sejam... Mas elas têm o seu modo de vida. Então, muitas vezes, nós criamos essa ideia de que o outro, por não pensar, ou por não agir, ou por não satisfazer as nossas expectativas, ele então é culpado, é errado, é louco, e aí vem o preconceito por causa da cor, por causa da orientação sexual, por causa da condição social, né? Então, tudo que é pobre ser pobre já é ladrão, já é isso, já é aquilo. Então, nós vamos criando sempre e vamos alimentar. Infelizmente, a nossa cultura também nos ajuda a alimentar profundos preconceitos, e preconceitos que desembocam, inclusive, em violência, né? Em maldade, em morte, em destruição, em discriminação, em racismo, em adversidades enormes, né? Porque o outro se torna meu adversário, porque eu não consigo compactuar com outras ideias que ele traz, com outras verdades. Então, sempre queremos impor a nossa verdade, acabamos fazendo juízo temerário das pessoas, estabelecendo já várias questões que são realmente danosas, e isso faz com que a gente possa criar sempre mais distanciamento, em vez da gente criar proximidade, em vez da gente estender a mão, em vez da gente criar pontes, a gente acaba levantando muros e estabelecendo dificuldades da relação entre as pessoas. E aí, com certeza, não vamos poder viver uma experiência de amor, porque quanto mais estabelecemos preconceitos, tanto menos somos capazes de amar. E aí, sem amor, com certeza, não acontece justiça, não acontece respeito, não acontece valorização, as pessoas são desprezadas e só nos machucamos, né? E vira realmente uma construção de maldades, quando, na verdade, devemos levantar construções de amor, de paz, né? A bandeira da paz, né? Precisamos, todo dia, e do respeito a cada pessoa. Então, eu quero realmente, nesse momento, desejar a cada pessoa que está aqui conosco, a todos os nossos amigos palestrantes, nessa família tão querida dos encontros ecumênicos e daqueles que podem estar conosco a cada dia, levantar de novo essa bandeira do abaixo o preconceito, né? Precisamos levantar a bandeira do amor, da paz, da harmonia, da alegria, da construção de um mundo que seja casa para todos. Então, que a gente não estabeleça antecipados conceitos sobre as pessoas, construído por ideologias que nos passaram, ou por processos discriminatórios que alimentaram o nosso coração durante tanto tempo, e que a gente seja capaz de acolher as pessoas do modo como elas chegam, compreendê-las, oferecer a elas o abraço, a mão, estender a mão e dizer: você é meu irmão, minha irmã, estamos juntos, e descobrir que verdades imensas podem ser construídas juntas, porque Deus é amor e queremos oferecer mais do que preconceito, oferecer amor, oferecer a paz.
Muita alegria de podermos estar juntos, oferecendo esse amor e combatendo todo tipo de preconceito, toda relação que nos coloca na adversidade com o outro. Precisamos reconstruir unidade, comunhão, amor e paz. Deus abençoe. Muita luz, obrigado. Estamos juntos. Vou correr para o médico, mas tinha que passar aqui para poder estarmos juntos na graça de Deus. Deus abençoe e proteja sempre mais. Oh, padre, muito lindo mesmo. E assim, na verdade, estar do outro lado, né, e sofrer o preconceito, o que já aconteceu tantas vezes em relação a meu filho, nos dá um poder de fala muito importante, né? E aí você pensa, para que isso? Eu acho que um dos pontos do para que é exatamente a gente conseguir construir essas pontes, né, e mudar a cabeça de muitas pessoas. Eu acho que essa é uma das finalidades de ter tido Beto como filho, de ter ele como filho. Rodolfo, vamos lá. Bom dia. Bom dia a todos. Boa tarde, a Clarissa aí, né? Deve ser 2h30. A gente está pisando no almoço da Clarissa, lá na Turquia. Mas isso é tudo de bom. E o padre também, olhando, né? Ele está indo para o médico. Aí eu fiquei pensando, médico também precisa de médico. Então, às vezes, a gente tem que ir no médico. Padre precisa de médico. A gente, às vezes, tem que cuidar da nossa saúde. E isso é interessante, porque, como a Fernandinha falou, todo mundo tem a sua luta diária aqui. Somos humanos, demasiadamente humanos, lutando contra os preconceitos que o próprio humano cria, né? E meu nome é Rodolfo, eu sou médico oncologista aqui em Uberlândia, trabalho no grupo Oncoclínicas e participo a cada 2 semanas aqui com essa família maravilhosa, onde a gente troca belíssimas ideias e aprende um pouco mais sobre preconceito. Eu fiquei pensando, é tão grande. Do mesmo jeito que o padre Lázaro falou, que a gente aprende, né? E a gente vai construindo e criando nós e teias, e formando o nosso bolo ali, né? De vidas sucessivas e causando um pouco de dificuldade, por que não? E aperfeiçoando até essa leitura das relações do preconceito ao longo da nossa jornada, né? Ao longo dos séculos aí da civilização. A gente tem que aprender também a desatar esse nós. E antes de falar de uma dos aprendizados, dos entendimentos que eu busquei para a gente desatar os nós do preconceito, eu achei uma historinha legal, porque tem tanta história de preconceitos, né? Aí eu falei, vamos tentar achar uma historinha. Você vê que a Cláudia não contou a história hoje, né? Ô, Claudinha, você vê que hoje, ó, 2 semanas atrás, né, eu estou já empolgando, bagunçando tudo, né? Mas tá bom, aqui é um bate-papo com vocês e a nossa turma que acompanha a gente. Há 2 semanas atrás, a gente correu contra o tempo, né? E estouramos o tempo. Mas tá bom, né, Clarissa? Se a gente for pensar, o índice de falha nosso de estourar o tempo não deve ser 2%. Então, nós estamos ali na margem perfeita, a gente é disciplinadíssimo. E hoje, olha só que beleza, né? A gente está aí com tempo bom, até para conversar mais um pouquinho, mas sem perder a linha do raciocínio. Tinha uma historinha para tentar associar com o que está acontecendo agora na mídia, né? Aquela história lá do submarino, que foi lá, né? O Titan, o nome do submarino, né? Até parecido com o do Titanic, foi lá, mergulhou, teve aquela história ruim, de implosão, e você vê que não, às vezes o entendimento, né, e a vontade de ter novas sensações e conhecimento mesmo, às vezes sobrepõe um pouco os limites de segurança. Mas não vem o termo de falar da história do submarino, vem para falar a história interessante, contadas que ficaram não tão famosas, né? Mas que muita gente pode ser lembrado do próprio Titanic, do único passageiro. Quando falo passageiro, é aquele que comprou um ingresso, ele viajou de segunda classe, do único
é o que se tem notícia, passageiro negro ou afrodescendente que embarcou no Titanic. E é muito interessante, depois eu fui atrás para ver, ele virou até uma ópera americana, tem várias biografias, e muitas das histórias dele, tem pouca história traduzida para o português, mas hoje na internet a gente acha tudo lá no YouTube, vê o pessoal contando, né? É uma história bem interessante, que ele se chama Joseph Laroche. Ele é o quê? Ele é um haitiano, de uma família muito tradicional haitiana. Com 15 anos, ele muda para a França, na época colônia da França, o Haiti, e tanto é, ó, o tio dele era presidente do Haiti na época, né, 1912, que foi na época, né, do naufrágio. Ele foi aos 15 anos estudar na França, em Paris, formou em engenharia, e aí começo do século, na Europa, um afrodescendente duro, até hoje, né, se a gente for perceber, mas a gente hoje passa por um momento muito interessante de misturas, né? Eu sinto que hoje está, sabe, aquela sacode no planeta, está misturando tudo. E aí é bom, porque nessas misturas de raça, ideologia, de gênero, né, que nem costumamos falar mais isso, mas de opções sexuais, de condições de nacionalidades, condições sociais, condições de limitações físicas, povos originários. É tão interessante que está tendo uma grande mistura para a gente ir lá e tirar um pouco o lodozinho que ficou lá pregadinho ao longo das nossas reencarnações. E aí hoje é tudo um momento de deixa levantar toda essa poeira. E aí a gente vai trabalhando essa água interna. Sobe, vamos sentir, vamos escutar principalmente as demandas, vamos exercitar a tolerância e respeito. Isso é fundamental. Por quê? Porque isso, para mim, são aqueles produtos que a gente joga lá na água da piscina, que está um pouquinho verde, um pouquinho turva, e vai tratando lá. E aí depois a gente vai ver que, nossa, nós somos todos pertencentes a uma mesma família. Mas, voltando à história desse engenheiro haitiano, negro, ele casa com Juliette, que é uma francesa, branca, e quando ele forma, ele tem muita dificuldade naquela época, na Europa, de trabalhar com o que ele formou, com que é a engenharia, por conta do preconceito. E aí ele estava passando certa dificuldade, pedindo um dinheiro emprestado para o sogro era produtor de vinhos, né, na França na época, e ele também não querendo pedir muita ajuda da família, a família ajudando, e aí ele olha e fala, aí ele estava já com 2 filhos, e a esposa, Juliette, estava grávida do terceiro, e aí ele pensa, não, vamos tentar dar uma situação, porque os meninos vão crescer aqui também, já tinha uma certa mistura, vão sofrer preconceito, já estavam sofrendo. Então, eu vou tentar fazer uma viagem de volta ao meu país. Lá estava prometido uma profissão e ele trabalhar na área dele, na profissão dele, mas ele ia ser professor de matemática na universidade lá, no Haiti, e ele passa essa mensagem para a mãe dele, que fica muito feliz e compra uma passagem de primeira classe numa outra empresa de navios para fazer essa viagem da França. Olha, começa os detalhes da história, né? Eu acho que acontece tudo para a gente estar aqui relembrando isso e várias outras pessoas. E aí ele vai e fica muito feliz, ótimo, vamos embora, porque até uma viagem mais direta, mais rápida. Só que ele chega lá, essa política de viagem dessa primeira empresa francesa de navios tinha que separar os filhos, e a esposa estava grávida e ele queria que o terceiro filho também nascesse haitiano, queria nascer lá. Então, os filhos pequenos tinham que passar por uma situação de ficar separado em vários momentos da viagem, por questão de segurança no berçário daquela época, e ele falou, não, eu quero que a família fique junta e viaje juntos. Então, ele trocou a passagem, trocou a empresa e com o dinheiro que comprava a primeira classe dessa empresa francesa, deu para comprar a segunda classe, inclusive a esposa dele faz cartas que resgataram e acharam essas cartas, que era até melhor que a primeira classe, era a segunda classe do SMS Titanic, né? O famoso Titanic, e ele entra, embarca, e lá ele já começa a sofrer preconceito na viagem, e descreve os comentários, aquela coisa
que a gente chama do racismo estrutural. Sabe como é que eu penso esse racismo estrutural, uma palavra até bonita? Sabe como é que eu acho que é isso, Fernandinha? Que você gosta de falar muito dessa parte das energias, das egrégoras, dos sistemas. Eu acho que isso é uma construção também no ar. É uma construção etérea que fica e a gente tem que tentar diminuir ela. E várias outras egrégoras que a gente vai construindo mentalmente através das nossas relações durante a existência, que vai construindo. E se a gente bebe um pouco dessa fonte, a gente tem comportamentos discriminatórios. É tão interessante. Então, é só enxergar e tentar trabalhar para reduzir essas energias que estão já bem estabelecidas. Só que ali, por isso que o afrodescendente até hoje faz exames de sangue dele, eles são mais inflamados. Olha que interessante, o sistema imunológico dele reage de uma maneira mais agressiva em algumas situações, tem mais problemas de cicatrização, algumas neoplasias têm um comportamento mais agressivo, por isso que às vezes tem um desfecho pior. É tão interessante isso, mas eu imagino porque eles já nascem absorvendo essa egrégora desse racismo estrutural, sempre com um certo receio, sabe aquela coisa de viver pisando em ovos ou com medo da reação do ambiente, inclusive. É tão interessante isso, mas nós vamos chegar lá para a gente caminhar no mundo bem mais harmônico. Mas, enfim, ele sentiu isso. Piadinhas, isso, comentários, aquela energia, estrutura lá. Então, eles ficaram, basicamente, quase parte da viagem até o naufrágio, meio que parado dentro da cabine, saindo pouco. Olha só como é que é viver, mesmo que já tinha sido abolido a escravidão, muitos ainda vivem presos, mentalmente presos pelo julgamento. A gente está livre no papel, que a Claudinha falou, mas muita gente está preso pelo julgamento, pelo que a gente vai enfrentar nas situações. Enfim, tem o naufrágio, ele corre, aí tem a ordem, né, das crianças e mulheres, primeiro grávidas primeiros, então a família, a mulher dele estava grávida, as duas filhas foram pelo bote, e ele ficou, e ele teve a oportunidade mais para frente de ir, ele ficou voltando e ajudando pessoas. E a história termina, ninguém, como vários outros, né, quase 1.000 pessoas que sucumbiram, de 2.000 que embarcaram, 2.000 e poucas, 800 a 1.000 sucumbiram e nunca mais soube do local e do paradeiro, vamos dizer, desse haitiano de 25 anos, que para enfrentar uma mudança de vida tem toda essa passagem e passa por isso, e hoje a gente reverbera e lembra dessa história interessante, que aí eu fiquei pensando, tem várias histórias alternativas dentro de situações que sofrem preconceito dentro de uma história maior de que a gente vive. São as histórias não contadas, daqueles que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. Preconceito põe a gente míope para enxergar coisas boas, fantásticas e divinas da vida. Então, o aprendizado, uma parte do tratamento que o padre falou, deve estar lá agora, o médico deve estar vendo os exames dele assim, falando, ei, padre, você está beleza aqui, seu colesterol está bom, beleza, mas vamos fazer uma atividade física, comer melhor, aquela história toda, né? Desculpa aí, padre, mas a gente tem que brincar. Mas, enfim, quando o padre falou do aprendizado, a gente pode aprender a desconcertar e a desconstruir, desatar esses nós do preconceito, aí eu fui na nova mensagem para encerrar, e hoje nós vamos encerrar bem, hein? Para encerrar a mensagem do amigo que não tem... Provavelmente ele já foi preconceituoso, olha o que eu vou falar. Porque esse grande amigo que eu sempre trago aqui, um grande colaborador da doutrina espírita, Emmanuel, o Espírito, enfim, ele foi senador romano, numa época em que ele passou, numa segunda passagem por Lentulus, ele teve a oportunidade de encontrar o Cristo encarnado. É uma passagem maravilhosa, tem na internet, tem vídeo no YouTube, quem quiser, vai só nessa passagem, cruza lá, fala, está no livro há 2.000 anos, uma das sagas que ele conta as vidas sucessivas dele por intermédio do Chico Xavier. Tem uma passagem que ele, sendo o responsável maior naquele período, ele era representante do Senado romano ali, na província ali da Palestina, ou Judéia, que eles falam na época, que já era tudo um tipo um protetorado romano, o romano dominava tudo ali,
Então, ele tinha o poder da caneta de olhar e falar assim, deixa para lá, determina, não vamos precisar condenar esse que está falando, que é o Messias, porque na época era romano e o conhecimento dele e a cultura dele era outra. E aí tem essa passagem dele, o encontro com o Cristo, de conversas com o Cristo. Conta no spoiler, depois de uma conversa maravilhosa, o Cristo olha e fala, vai, não preocupa não, em algum momento você volta para a força, para a luz e para a energia e para o caminho. Eu te espero, se não é daqui ou há 2000 anos que seja. E depois ele volta escrevendo toda essa sequência. Imagina um certo preconceito que ele também não tinha na época contra judeus, messiânicos, contra o pessoal que o Roma dominava, preconceito com as mulheres, que era muito grande também na época. Olha que interessante isso. E aí ele vem nessa desconstrução mesmo interna dele, ajudando ajudando a gente a entender isso e passando essa mensagem bonita que chama Benefícios da Encarnação. E ele começa assim, ó, com a reencarnação, que é um dos pilares, né? Então a gente sempre tem que reforçar que um dos pilares do espiritismo, da doutrina espírita, é a reencarnação. Então ele fala, com a reencarnação, aí é o aprendizado, hein? Desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois aquele espíritozinho, é isso aí, eu estou balançando a mensagem do irmão, pois aquele espíritozinho que volta e acha que é tudo nesta vida, ele pode nascer pobre, se ele já foi rico, ele pode ser proletariado, se ele foi um grande capitalista, ele pode ser subordinado em uma vida, se ele foi chefe, ele pode ser livre, se ele foi escravo. E é o que aconteceu com ele. Ele disse, senador romano, ele volta escravo, Nestor, escravo judeu. Olha que interessante, né? Na saga dele, depois nos outros livros. A pessoa pode vir homem ou mulher, que é uma outra questão, né? Mas muito interessante. Pode vir de cutis branca, epidermes negras, amarelas. Pode vir tudo. Você percebeu que se a gente jogar na vida que sucede do espírito imortal ao longo das reencarnações, se a gente não quiser aprender assim, de uma maneira mais afável, a gente aprende na pele, a gente aprende vindo e voltando, vindo e voltando. Então, eu acho que é uma lição muito interessante essa do aprender sentindo, aprender vivendo, certo? De todos os argumentos invocados contra a injustiça, o da servidão e o da escravidão, contra a sujeição da mulher e a lei do mais forte, nenhum há maior em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Você vê que ele mistura, ele põe a reencarnação como um artigo, né, de discussão teológica, um pouco religioso, ele passa pela filosofia e a reencarnação é um remédio social. Tirai, aí ele faz uma provocação aqui, tirai do homem o espírito livre independente, sobrevivente à matéria, e fazeis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade, sem responsabilidade, sem outro freio, além das leis civis e própria a ser explorada como um animal inteligente. Você vê que ele tira a espiritualidade. Você falou, né, Fernanda? Tira a espiritualidade. Então, vamos lutar e tentar aprender e pôr a lei da terra para tentar, de alguma maneira, organizar isso. A gente vai conseguir. Mas olha o toque espiritual que ele coloca aqui. Toque espiritual. Nada esperando depois da morte, então, nada obsta a que aumente os gozos do presente, se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Com a certeza deste futuro progressivo das vidas espirituais, como a de encontrar de novo aqueles a quem amou ou até agrediu, e com o temor de se tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas essas suas ideias
mudam. Ou se não mudam, a gente começa a ter uma reflexão maior para a tentativa de aperfeiçoamentos morais. Eu penso assim, essa mensagem é como que, galera, tudo bem, se não quer aprender aí com amor, vocês vão aprender na chibata mesmo, ou então um pouco com medo, o temor. Fique atento. Vá perseguindo pessoas, vai perseguindo pessoas por questões de escolha sexual, faça perseguição por questões de classe social, faça perseguição por questões de raças ou cor de pele. Você entra nessa energia, capta isso, agrediu essa energia, você tem que resgatar, porque no universo ele é muito sábio, sabe? Então você vai ter que resgatar essa energia voltando na pele. Em outras sucessões e outras vidas, sentindo. É o que a Clarissa falou. Que aqui é muito fácil também a gente só verbalizar. O ideal é escutar de alguém que sente isso todo dia, sente essa situação dessa discriminação. Então, hoje eu agradeço muito a Deus, aos bons espíritos que me protegem, por estar nessa condição boa e até satisfatória, e agradeço também todas as dificuldades que vieram pela frente. E tudo que eu fui enfrentar pela frente, eu peço proteção, ajuda de vocês, ajuda de todos que escutam aqui, porque é um pelo outro. A gente vence o preconceito quando a gente pega na mão do outro. Porque foi pegar na mão do outro que a gente chegou aqui. O Homo sapiens sapiens só dominou a outros gêneros de homos, não dominou por agressão, mas a gente só conseguiu na adaptação, que é a questão de seleção genética dos mais adaptados, não os mais fortes, nem os mais agressivos e que faz melhores guerras, mas o mais adaptável, aquele que entende adaptar melhor àquela situação atual. Essa adaptação fez a gente estar no topo da cadeia ecológica do planeta Terra. E isso fez com que a gente fortalecesse os nossos genes da colaboração. Foi pela cooperação que a gente chegou aqui, muito mais do que a competição. Por que a gente ainda quer fortalecer energias perversas e destrutivas da competição? A competição é importante em certo nível, mas a cooperação, ela é a base e ela alivia as dores das competições. Que a gente possa ter um final de semana muito despreconceituoso, não sei nem se existe isso, e livre, libertos, sabendo ter uma escuta passiva, uma escuta atenta das dores alheias. É assim que a gente cura a nossa. Um beijo para todo mundo. Até 2 semanas. Muito lindo, Rodolfo. E, Nanda, vamos chamar você para fazer o fechamento com a vivência, né? Uma vivência do preconceito. Eu acho que a gente pensar no que nós somos hoje, né? Como nós estamos hoje, mas que a gente poderia estar no lugar do outro, né? Daqui a muito pouco tempo. Então, eu vou convidá-los a sentirem os pés firmes no chão. Firma teus pés lá no chão, sentindo a firmeza da terra. Alinha a tua coluna, sentindo a tua coluna de forma ereta, sem encostar ou soltar. Pés firmes no chão. Que tu posicione tuas mãos em cima dos joelhos. Que tu mantenha teus olhos abertos e pode piscar, mas que tu escolha à tua frente um ponto fixo. Então, olha um ponto fixo na tua frente, com os pés firmes no chão, a coluna ereta. E olhando para esse ponto fixo, que tu faça um sorriso. Tu começa a inspirar profundamente pelo nariz, expandindo baixo ventre. Segura o ar um pouquinho lá dentro. E quando exala, exala pela boca, soltando todo o ar, contraindo baixo ventre. E lembra de manter o sorriso. Quando soltar todo o ar, segura vazio.
Se for necessário, a cada intervalo de respiração, respire no teu ritmo 1 ou 2 vezes. E em seguida, repita a respiração. Inspirando profundamente pelo nariz, expandindo o baixo ventre. Segurando o cheio. Exalando pela boca, contraindo o ventre. E segurando o vazio. Tudo isso mantendo o sorriso, com os olhos abertos, fixos num ponto. Mantendo o sorriso, inspirando. E esse ponto começa a se transformar naquilo que é um preconceito para ti. O preconceito vem quando a gente olha para o outro e pensa que a forma que ele escolheu viver, nascer, a forma que ele pensa, age, a forma que ele materializa, é diferente daquilo que a gente pensa como bom e ruim, certo e errado. E tu faz tudo isso mantendo um sorriso, inspirando profundamente, segurando o ar, exalando pela boca, soltando, com um sorriso nos olhos, mantendo esse ponto fixo. E tenta, enquanto tu faz isso, deixando esse ponto se transformar talvez numa pessoa, talvez em atitudes, tu mantendo esse sorriso, tu começa a olhar como se tu olhasse pelo lado de dentro dos teus olhos. Mantendo o ponto fixo, inspirando, olhos abertos. Deixando que esse ponto se transforme em pessoas, talvez de outro gênero, talvez com outro tom de pele, talvez com outra forma de demonstrar a sexualidade. E tu faz isso mantendo o sorriso no rosto. E tu começa a visualizar com esses olhos que estão atrás dos teus olhos o que acontece com as tuas conexões. Enquanto tu olha, mantendo o sorriso, tu começa a perceber o que acontece com os teus braços, com as veias, o sangue, o que acontece com teu coração, enquanto tu olha para isso, com um sorriso no rosto. O que acontece com as tuas conexões cerebrais, as sinapses. E se nesse momento, por alguma razão, tu pudesse perceber quais são os químicos que são produzidos, olhando e sorrindo. Como fica teu corpo? Isso é confortável, desconfortável? Talvez nesse ponto fixo apareça aquela pessoa na qual tu pensa que tem algo para perdoar, algo que foi considerado errado por alguma razão, enquanto tu sorri para isso. E tenta perceber o que acontece dentro do teu corpo com esse olhar que ao invés de olhar para fora, olha para dentro. Talvez essas conexões tenham cores, talvez elas tenham cheiro. E tu apenas sente e percebe como é olhar para um julgamento, seja uma pessoa, um grupo de pessoas, e tu faz isso sorrindo. Enquanto tu inspira profundamente pelo nariz e expande o baixo ventre, segura cheio, exala pela boca, esvazia, contraindo o baixo ventre, e segura vazio, com um sorriso no rosto. E continua
permitindo que esse olhar atrás do teu olhar perceba todos os químicos, as conexões, enquanto tu olha e sorri. E devagarinho, vai voltando a perceber teus pés no chão, respirando no teu ritmo, voltando a mexer o corpo, talvez olhando agora para o entorno. Nosso corpo é tão mágico, a máquina humana é tão mágica, que no auge de uma briga com nosso marido, filho, colega de trabalho, se a gente sorrir, a gente se desarma. Se nós tivéssemos todos uma conexão, e nós temos, mas se nós permitíssemos essa conexão fluir em nós, como se fosse um microscópio gigante, um exame de sangue gigante, e dissesse toda vez em que eu julgo alguém, digo que essa pessoa não pertence, e eu pudesse ver que químicos meu corpo produz. Qual é a qualidade, assim como o Dr. Rodolfo disse, desses exames, né, que são feitos em algumas pessoas. Que tipo de químicos eu produzo quando olho para o outro e digo que ele não é digno de pertencer? Shakespeare diria que ódio é um veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Quanto mais nós conseguirmos sorrir para aquilo que se apresenta na nossa frente, seja o que for, eu posso olhar para isso sorrindo. O meu corpo e essa inteligência divina vai saber o que eu preciso produzir para seguir em paz, para que a nossa espécie possa atingir padrões evolutivos de alta frequência. E sim, essa é uma informação, eu imagino como uma nuvem, viu, doutor Rodolfo? Imagino que há uma nuvem aqui, onde cada coisa que eu faço, eu faço um upload para essa nuvem, e que cada um de nós depois pode fazer um download. Quando um de nós evolui, todos evoluímos. Quando um de nós sofre, todos sofrem. Quando nós conseguirmos tomar esta consciência que estamos todos interligados e que um bater de asas de uma borboleta aqui em Veranópolis interfere no ar e na natureza de todo o planeta. Não tem como separar, só incluir. E quando eu melhoro a mim, melhoro a minha espécie, por consequência o planeta e o cosmos. Que a gente possa olhar para aquilo que nos causa dor, tristeza, julgamento, sorrindo. É uma honra fazer parte, é uma honra estar aqui. Será que a doutora Clarissa volta aí? Doutor Rodolfo, olha, nós temos 5 minutos ainda, a gente pode abusar hoje, né? Não, eu quero esperar a Clarissa para ela voltar a falar com a gente lá no balão. Da Capadócia, assim, ó, ela... Uau! Que delícia! Aí! Oi, sei. Então, é muito maravilhoso. A gente tem 5 minutinhos, Rodolfo. Você quer fechar? Eu deixo para você for fechar agora. 5 minutos. Eu queria... E a gente se vê daqui a 15 dias. Eu queria que a Claudinha, acho que fizesse uma oração com uma historinha, alguma coisa, Claudinha. Às vezes você faz umas coisas, às vezes não sempre, você faz as coisas tão legais. Sentir a sua emoção, né, Claudinha? Encerrar para a gente. Tem uma história de Sônia Rosa, e ela chama sempre, o nome da história é Chama o Sol, Mateus. Mateus é uma criança negra e que quando ela vê o sol é como se fosse um chamado.
Trazendo isso, né, já que são 5 minutos, eu não vou usar esses 5 minutos. Eu chamo essa consciência que Nanda falou para a gente, para que a gente sempre lembre que amanhã um novo dia vai chegar. Que amanhã, assim como Mateus chama o sol, a gente também pode reverberar por um novo dia, para que todas essas nossas atitudes conscientes venham para melhorar, venham para ressignificar. O amor sem favor, porque quanto mais a gente toma consciência de quanto nós podemos colaborar, quanto mais a gente tem a noção de quanto isso é iniciativa nossa, para que o mundo realmente melhore. Então, por favor, gente, abram seus corações. Coloque isso no coração dos seus filhos. Não precisa fazer nenhum pré-julgamento. Só conversem. Não precisa ter moral de história. Muitas vezes você vai ter consciência e a criança também. E como dizia Raul Seixas, todos têm opinião sobre tudo. Mas levemos sempre esse amor. Levemos sempre essa ressignificação, para que a gente possa encontrar um mundo melhor e nos doarmos cada vez mais. Tentar olhar que toda essa mudança que está havendo é para melhorar. E, mais uma vez, o amor sem favor. Chama o sol, Beijo. Mateus! Uhul. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.